Hora de falar agora sobre a renovação de contrato de Matheus Pereira no Cruzeiro. Raposa que vive fase espetacular nesse domingo, 4-1 em cima do Grêmio, com 3 gols de Caio Jorge e uma grande atuação de Matheus Pereira. O Cruzeiro tem pressa para renovar o contrato do meio atacante, até porque o vínculo se encerra em 30 de junho do ano que vem, ou seja, ele já tem menos de um ano até o fim do contrato e a partir de janeiro, se não houver a renovação, ele vai estar livre para assinar um pré-contrato com quem bem entender para deixar a Raposa de graça. Matheus Pereira, que havia sido comprado do Al Hilal por 5 milhões de euros. O Cruzeiro está esperançoso de que essa renovação seja fechada nos próximos dias. As tratativas estão em andamento e o Matheus Pereira, que no início da temporada queria deixar o Cruzeiro, tem um pensamento completamente diferente por agora. Ele topa a renovação de contrato e deve ter seu salário aumentado. Hoje ele ganha na casa de R$ 1.800.000 por mês, vai chegar aos mesmos R$ 2.200.000 do Gabigol vestindo a camisa do Cruzeiro. Só para completar, em relação à Raposa, queria destacar uma declaração do Leonardo Jardim, preocupado com o Oba-Oba. Ele disse depois da vitória por 4-1 contra o Grêmio o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro foi feito para ser competitivo e chegar à Libertadores. Esse é o grande objetivo proposto pelo clube. A preocupação do Leonardo Jardim é de que todo mundo comece a falar em título e se esse título não vier, cause decepção no torcedor cruzeirense, que foi em grande número pro Mineirão nesse domingo. Hora de falar sobre Pedro, para onde vai o atacante do Flamengo? Nessa segunda-feira, imaginemos que propostas sejam apresentadas ao Fla da parte do empresário. E a primeira oferta deve ser do Zenit da Rússia, informação divulgada pelo Pilhado dá conta de que o clube russo topa bancar algo na casa dos 15 milhões de euros, exatamente a cifra citada por José Boto durante a semana passada como o valor que interessaria para que o Flamengo negociasse. O BAP chegou a desmentir o José Boto, dizendo que não queria vender o Pedro, mas diante de tudo que aconteceu no final de semana, você vai lembrar que o Felipe Luiz chegou a declarar publicamente sua insatisfação com o comportamento do Pedro, nada profissional ao longo da semana, irritado com a diretoria, a tendência é que o Pedro seja negociado. Nicola, não dá para o Pedro se mudar para um clube brasileiro, essa chance praticamente inexiste. Primeiro porque o BAP não quer vender um Pedro por um rival, imaginando que ele pode fazer enorme sucesso com a camisa de outro time. Depois, tem outro ponto super importante. Digamos, por exemplo, que o Palmeiras, o Bahia ou qualquer outro clube o contrate. O Pedro não pode ser mais utilizado no Campeonato Brasileiro nesse ano porque já estourou o limite de 7 partidas. Pedro também não pode mais disputar a Copa do Brasil porque jogou a terceira rodada, terceira fase da Copa do Brasil. E a permissão para que um atleta jogue por 2 clubes diferentes na Copa do Brasil vale desde que ele tenha jogado apenas a primeira e a segunda fase por um clube. O Pedro jogou a terceira e está impedido de jogar pela Copa do Brasil. Ou seja, se o Palmeiras, por exemplo, quisesse contratar o Pedro, poderia utilizá-lo apenas na Libertadores da América, valor que não compensa, especialmente porque as cifras serão bastante altas. Hoje o Pedro está avaliado em 22 milhões de euros. Não acho que essa oferta de 22 milhões de euros chegue. Atleta que também esteve recentemente na mira de um clube da Turquia e outro do México, são mercados que ele hoje pretende evitar. Hora de falar sobre John Arias. O meio-atacante colombiano está se despedindo do Fluminense por consequência do futebol brasileiro, negociação avançada com o Wolverhampton. O time inglês ofereceu cerca de 20 milhões de euros e tem tratativas avançadas com o Fluminense. Com o Arias, o acordo já está fechado há alguns dias. Muita gente, inclusive, fazendo associação dessa negociação ao choro do Arias depois da partida que causou a eliminação do Fluminense nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes, derrota por 2-0 para o Chelsea. Ali já se imaginava hoje que o Arias tinha uma negociação em andamento e que não voltaria a defender a camisa do tricolor. 20 milhões de euros hoje equivalem a 130 milhões de reais, o Flu fica com metade dessa cifra, o clube que o vendeu da Colômbia fica com a outra metade. Só para lembrar que desde que se dispôs a sair do país para jogar na Europa, a melhor proposta que o Fluminense havia tido pelo Arias foi de 12 milhões de euros do Zenit. Fez bem o Fluminense de segurá-lo, conseguiu garantir a presença de um grande craque na Copa do Mundo de Clubes e agora o vende por 130 milhões de reais. Ô Caramujo, informação sobre o William, que hoje amanheceu bem melhor. Foi uma pancada, né? Não teve, a princípio, nenhuma lesão assim mais importante, só que foi uma pancada muito forte. Cara, e foi com só porrada e nada mais, né? Do Kahneman. E aí o William não conseguiu, mas amanheceu melhor, hoje ficou ali fazendo o trabalho de recuperação pós-jogo com todos os atletas
tem uma expectativa boa aí de que vai se recuperar, viu, Caramujo? Bom demais, então. Até o Jardim falou sobre ele, né? Sobre a hipótese do William, quando perguntado sobre a substituição do Kaique, né? Já queria até perguntar a opinião de vocês também sobre isso, né? Cauã Prates, um improviso do William, sei lá, um improviso do Vidalba. O que vocês pensam como a melhor alternativa para enfrentar esse Fluminense que talvez não tenha John Arias, né? Que está em negociação aí com o futebol inglês. Tomara que não tenha John Arias, né, gente? Vocês vão correr o risco dele machucar? O momento é de preservá-lo para finalizar a negociação, né? Aqui eu falo sem interesse nenhum, de forma bastante objetiva. Não mexeria no Vidalba, acho que hoje o Cruzeiro tem uma ótima dupla de zaga. Um abraço aqui para o meu amigo Matheus Baú, que raramente erra, mas nessa aí errou muito rude de escolher o Kahneman em detrimento do Vidalba. E aí vai depender muito do que os dois estão apresentando nos treinamentos. Os dois, o William, improvisado na esquerda, ou o Cauã Prates. Eu gosto muito do Cauã, acho um garoto com muita personalidade. É evidente que enfrentar esse Fluminense que vem animicamente muito forte, certamente o Maracanã estará cheio, porque a torcida está bem impactada por tudo que o Fluminense fez no Super Mundial. E mesmo sem o John Arias, continua sendo um time muito forte, na minha opinião. É óbvio que não vai ser fácil para o Cauã, vai ser um teste meio que de fogo, assim. Mas eu acredito muito no potencial dele, eu particularmente apostaria. Agora, acho que vai depender muito do que ambos estão apresentando nos treinamentos. Eu até comentei, né, a gente falando aqui ao longo das últimas semanas na programação da Samuca TV, o William parece ter retomado essa posição ali na direita, mas assim como o Caio, eu senti que o Fagner entrou muito bem no jogo e impactou demais positivamente no jogo coletivo do Cruzeiro. Então, eu ainda tenho um pouco essa pulguinha assim atrás da orelha. Eu não sei se o Fagner tem alguma questão física que o limitaria de ter uma sequência como titular, mas eu tenho a sensação que ele entrou muito bem e que poderia recuperar a vaga ali na direita tranquilamente. Não sei a opinião do Caio, do Samuca e a sua, Emerson. Ô Emerson, mas falando sobre essa dúvida que o Jardim tem na lateral esquerda, eu acho que é algo muito desafiador. Eu acredito muito no potencial do Cauã, acho que é um menino acima da média, né? A própria trajetória dele nas categorias de base do Cruzeiro mostra isso. Mas eu não sei se começaria com ele no jogo de quinta-feira contra o Fluminense, especialmente por conta do John Arias. Se o Cruzeiro jogasse, por exemplo, contra o Juventude na quinta-feira no Mineirão, não é o caso, né? O Cruzeiro vai jogar no domingo contra o Juventude no Mineirão. O Cauã, para mim, seria o substituto natural do Kaique. Agora, pensando em um confronto onde o Cauã pode ter pela frente o jogador mais completo do futebol brasileiro, que é o John Arias, eu titubeio. E aí eu acho que o Jardim tem que considerar outras opções. Claro que o Cauã pode fazer uma partidaça, seria o primeiro jogo dele como titular dentro do Brasileirão, e aí ele anulando o John Arias poderia despontar ainda melhor. Mas eu ficaria com o William, tendo plenas condições como primeira opção. O Fagner sendo mantido pelo lado direito e aí do lado esquerdo o William, considerando unicamente o John Arias, que é um jogador completamente pronto, tem muito repertório, não à toa está encaminhado para a Premier League. Vamos ver o que o Jardim vai optar, certamente ele vai prezar pela melhor opção, tem muito mais embasamento para escolher do que mas a minha primeira opção para a partida seria uma improvisação do William pelo lado esquerdo. Eu iria de Cauã Prates, tá? Seria a minha escalação. Ah, mas tá. Assim, aquela coisa, né? Claro que o técnico sabe isso melhor do que a gente, mas ele já entrou em algumas partidas, mostrou personalidade. Então, assim, é aquele negócio. Se o jogador tá bem fisicamente tudo mais, o técnico conversa com ele, mostra sinais de que tá bem ali. É você mesmo, meu filho. Vamos lá, aproveita a chance aí, primeiro jogo. Já jogou no Mineirão com bom público, vai jogar aí também no Maracanã, né? A gente sabe que também vai ser um palco diferente, mas eu iria de Cauã Prates para dar um voto de confiança aí, porque eu acho que o jogador só vai ficar pronto jogando, né? Ninguém nasce pronto. O Kaique, por exemplo, um dos primeiros grandes desafios que ele teve foi um clássico contra o rival no estádio deles, né? E fez uma partidaça. Então, claro que cada um é cada um, o Cauã ainda é muito novo, tem só 16,
Mas eu iria com ele, seria a minha escolha aí para começar o jogo. E aí, Samuca? Eu iria de Cauã também, mas eu entendo perfeitamente. Viu? Eu, no lugar do Leonardo Jardim, eu estaria com essa dúvida, Caramujo. Eu acho que o Cauã tem tudo para fazer um bom jogo. É muito firme na parte defensiva. Só que tem um cenário aí, o Caio pontuou bem, John Arias, se ele não jogar também, né? Maracanã, Fluminense voltando de Mundial, momento do Cruzeiro. Cara, não é uma decisão fácil. Porque, por exemplo, com todo respeito aí, mas Kaique leva o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense, não joga contra o Juventude, no Mineirão, sabe? É um jogo de um cenário totalmente diferente, né? Eu vou ficar com essa pulga aí atrás da orelha, porque eu acho que o Leonardo Jardim vai pensar muito. E conhecendo a nossa torcida, né? Alguns coloca o Cauã e ele vai mal no jogo lá. Nossa, é mais um bagre que sai da base, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Infelizmente, a gente conhece, né? Como que as coisas funcionam. É um dilema, viu, Caramujo? Mas eu não vejo o Cauã. Se ele atuar lá, eu acho que ele faz um jogo bem honesto. Também, ele parece ser um jogo... Desculpa, pode ir. Não, eu que te peço. Ainda mais que o time tá bem encaixado, né? O Caramujo citou muito bem quando o Kaique tem ali uma das suas primeiras grandes oportunidades é num clássico fora de casa e num contexto de um Cruzeiro perigando cair para a segunda divisão novamente, né? O que seria um desastre aí para a história do clube. E hoje é um cenário muito mais favorável, não só para o Cauã, como para qualquer atleta das categorias de base que venha a ser oportunizado. É claro que o jogo não vai ser fácil, o timing de pegar o Fluminense agora é bem ruim, né? Acho que o Cruzeiro deu um azar danado nisso, mas enfim, faz parte da tabela. Mas acredito que o fato do time estar muito bem encaixado facilitaria, sim, para ele, né? Então, e como a gente sempre pontua, é um garoto de muita personalidade, apesar da pouquíssima idade, tem muita personalidade. E acredito que até a forma como o Leonardo Jardim leva essas questões, o grupo leva essas questões, se eventualmente ele jogar e não fizer um grande jogo, acho que vai ser blindado por todos, porque é assim que a gente tem visto essa comissão técnica trabalhar, os outros atletas mais experientes assumindo as responsabilidades. E uma hora ou outra ele vai ter que ter uma oportunidade de jogar num jogo maior, né? Porque a gente está falando sempre aqui de um calendário que vai ser complexo. O Kaique não vai conseguir jogar todas as partidas, em que pese ser muito forte, né? É um tanque de guerra jogando futebol, mas um jogo a cada 3 dias ele não vai aguentar até o final do ano. E ainda tem essas questões de suspensão. Então, acredito que uma hora ou outra ele vai precisar ser utilizado e se a decisão for para ele ser utilizado agora, eu vou ficar até muito feliz, porque acho que ele tem muito potencial e precisa ser explorado e o momento é positivo. Se fosse um momento de colocá-lo na fogueira, eu pensaria um pouco mais, mas acho que hoje ele vai estar entrando num time encaixado e isso vai dar a ele melhores condições de ir bem. Agora, é óbvio que com ou sem John Arias não vai ser fácil para ele, não, mas faz parte, né? Nunca vai ser fácil. Jogar a Série A do Campeonato Brasileiro é isso.